Na última parte, na primeira parte dessa aula, a gente viu como que o modelo de Drude fornece uma equação diferencial, né? Para os momentos médios dos elétrons, e agora a gente quer ver o que acontece quando a gente tem um campo elétrico externo. Então a gente vai considerar um campo elétrico externo uniforme e constante, de maneira que a força vai ser simplesmente menos Ezinho vezes Ezão. Então esse Ezinho daqui, estou usando a convenção que ele é positivo, né? Então a carga do elétron é menos Ezinho, tá? Então essa é a equação que a gente tem que resolver. E na realidade a gente está interessado não na solução geral, mas sim na solução estacionária, ou seja, para tempos longos, e daqui a pouco a gente vai caracterizar melhor isso, o que ocorre é que esse termo daqui ele zera, né, no caso estacionário, quer dizer, não tem mais nenhuma dependência temporal. Então a solução estacionária corresponde ao seguinte: quando eu aplico um campo elétrico, eu passo a ter uma média das velocidades dos elétrons diferente de zero, tá? E essa daqui já é a lei de Ohm, só que está escrito de uma maneira que a gente não está tão acostumado, tá? Então vamos agora tornar isso mais familiar um pouco. Então para isso, lembrem que a densidade de corrente ela é definida como sendo a densidade de carga vezes a média das velocidades. A densidade de carga eu posso escrever como sendo a densidade de elétrons livres vezes a carga de cada elétron livre, que no caso é menos E. Então isso daqui me permite relacionar a corrente com a velocidade média. Só que a velocidade média, tá ligado que faltou a média, né? A velocidade média vai ser o momento médio sobre a massa. Então quando você junta essas duas equações e substitui aqui, a gente obtém que quando eu tenho um campo elétrico uniforme e constante, isso provoca, no regime estacionário, uma corrente elétrica que é uniforme e constante e é paralela ao campo elétrico. Isso é exatamente a lei de Ohm, tá? Formulada aqui na linguagem diferencial. Então vocês viram isso já no curso de física básica. Essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de condutividade. Então, o modelo de Drude não só reobteve a lei de Ohm, como permite a gente obter, em termos de grandezas microscópicas, qual é a condutividade. Na realidade, nota que esse tal é um parâmetro fenomenológico que a gente não dispõe, a gente não conhece ele. Então, essa equação ela é usada para a gente descobrir quem é o tal. A gente, do experimento, consegue saber quem é a condutividade dos metais, a gente sabe a massa dos elétrons, a gente sabe a carga dos elétrons, a densidade de elétrons livres, a gente viu nessa aula como calcular, e você pode usar essa equação para calcular quem é o tal. E, muitas vezes, a gente, em vez de falar em termos da condutividade, a gente fala em termos da resistividade, que é o inverso do sigma. Então, quando é que vale esse tal, esse tempo de relaxação que a gente introduziu no modelo de Drude? Valores típicos dele, aqui estão para elementos diferentes, a temperaturas diferentes, então você tem para cada elemento valores diferentes, mas a ordem de grandeza dele é de 10 a menos 14 segundos. Tá? Então, essencialmente, se a gente tem escalas de tempo bem maiores que 10 a menos 14 segundos, a gente está no regime estacionário e vai a lei de Ohm. Dado que eu tenho, supondo, claro que eu tenho um campo elétrico uniforme e constante aplicado no meu metal. Tá? Agora, um problema relacionado a esse, e que às vezes é abordado no curso de eletromagnetismo, é o seguinte: a gente sabe que um condutor, quando está em equilíbrio eletrostático, eu tenho que a densidade de carga dele, volumar, é zero. Então aqui nota que eu estou então analisando um problema diferente do caso anterior. No slide anterior a gente tinha aplicado uma DDP no meu metal e isso fez passar uma corrente no metal. Agora eu estou analisando uma situação diferente. Eu estou analisando uma situação que eu tenho um metal livre, não tem DDP nenhuma aplicada, e a gente sabe que no equilíbrio eletrostático, uma situação como essa é impossível. Eu não posso ter densidade de carga no interior do metal. Vocês viram isso lá na física básica. Isso violaria a lei de Gauss. Então, na realidade, no metal em equilíbrio eletrostático, toda a carga vai para a superfície. Essas linhas, esses vetores azuis aqui representam um campo elétrico, tá? Que a gente sabe que próximo ali à superfície do metal é perpendicular a ele, e no interior é zero. Então, numa situação de equilíbrio eletrostático, toda a minha carga está na superfície. No entanto, eu posso sempre colocar uma densidade de carga no interior de metal, não tem nenhum problema, só que essa é uma situação que não está em equilíbrio eletrostático.
E eu posso então fazer uma pergunta que é o seguinte: dado uma situação fora do equilíbrio, se eu esperar um tempo suficiente passar, eu vou atingir o meu equilíbrio eletrostático. E a pergunta que a gente pode se fazer é: quanto que vale esse tempo de equilíbrio? Quando você estuda lá na física básica, você aprende a caracterizar o equilíbrio eletrostático, mas a gente não aprende a responder essa pergunta dinâmica. E uma vez que você tem agora novas ferramentas, a gente pode abordar esse problema. E esse problema é super importante, porque ele muitas vezes é resolvido de um jeito errado, que é o que a gente vai começar a discutir aqui agora. Então, qual é uma primeira tentativa de resolver esse problema? Você fala o seguinte: bom, eu quero saber como que a carga está variando no interior do condutor. Então, o ponto de partida razoável é a equação da continuidade, que é bem fundamental. Ela decorre apenas do fato de que a carga ela se conserva, uma grandeza conservada, localmente conservada. Então, eu sei que a taxa, se eu tenho uma variação da densidade de carga num ponto do espaço, eu tenho então um divergente de corrente. Tá? Então, como eu quero calcular quanto tempo leva para essa densidade de carga zerar, um ponto de partida natural é a equação da continuidade. Com o que a gente aprendeu, a gente pode então pensar o seguinte: pô, vamos usar a lei de Ohm. A lei de Ohm possibilita a gente relacionar o J com o campo elétrico. Então eu sei que o J é sigma E. E se o nosso meio for homogêneo, a gente vai fazer essa aproximação aqui, essa hipótese, nesse caso, esse meu sigma não depende da posição que eu estou analisando e, portanto, ele pode pular para fora do divergente. Então eu fico com essa equação daqui. Passo final: a gente sabe pela lei de Gauss que o divergente de E é ρ sobre ε0. Portanto, eu chego numa equação que só envolve ρ, que é uma equação que eu sei resolver diretamente. Ou seja, usando a lei de Ohm, a lei de Gauss e a equação da continuidade, eu chego, portanto, que o meu ρ de t ele decai exponencialmente. E eu tenho aqui a escala de tempo desse decaimento. Então eu vejo que esse meu ΔT, que é o tempo característico para chegar ao equilíbrio, ele é dado por ε0 sobre sigma. Tá? Então é isso que esse modelo prevê. Então, aqui tem um problema muito sério, porque esse sigma e esse ε0 a gente conhece do experimento. Se você coloca esses valores, você vai achar que o ΔT é da ordem de 10 elevado a menos 19 segundos. Porém, isso é completamente absurdo. É por isso que em física é sempre absolutamente fundamental você prestar atenção nas escalas envolvidas, nas dimensões dos parâmetros que você tem no seu problema. ΔT igual a 10 menos 19 segundos é uma resposta inaceitável. E ela é inaceitável pela seguinte razão: ela é uma escala de tempo muito curta comparada com o tempo de relaxação, com o tempo de 10 a menos 14 segundos que a gente viu antes. O problema é que a lei de Ohm, para a gente fazer, a gente usou a hipótese que a gente estava no regime estacionário. E para chegar no regime estacionário, como a gente discutiu, você tem que ter escalas de tempo longas comparadas ao tempo de relaxação. Então, é completamente errado usar a lei de Ohm aqui. Essa lei de Ohm está errada e, portanto, como a gente usou a lei de Ohm para chegar nesse resultado, esse resultado daqui está errado. E como esse resultado está errado, a nossa previsão do tempo para chegar ao equilíbrio também está errada. Então, nota que essa equação daqui realmente ela tinha que estar errada em algum momento, porque se a sua condutividade for ficando cada vez maior, alguma hora você teria um tempo tão curto que violaria a relatividade. Né? Você não pode, essa carga não poderia chegar aqui na superfície, tem um tempo mínimo que tem que levar para isso acontecer. Mas muito antes de você ter que se preocupar com esse tipo de problema, isso é completamente muito antes disso aparecer, já tem o fato de que a lei de Ohm quebra, ela não funciona. Então é fundamental lembrar que a lei de Ohm é algo fenomenológico, que vale apenas em certos regimes, é uma equação efetiva. E vale apenas para tempos longos. Longos comparados a 10 a menos 14 segundos. Por isso que muitas vezes você está no laboratório e liga lá DDP no metal, você já usa direto a lei de Ohm, porque você está em escalas de tempo muito superiores a 10 a menos 14 segundos. Mas isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Então como é que a gente pode fazer isso de maneira mais rigorosa? Vamos usar o modelo de Drude. Só que a gente não pode usar a hipótese de estacionariedade. A gente não pode usar, portanto, a lei de Ohm. Mas se a gente voltar lá no nosso modelo de Drude, no regime estacionário a gente jogou fora esse termo. Agora esse termo não pode ser jogado fora, porque a gente viu que jogando ele fora a gente chega numa previsão em completo
desacordo com o modelo. Então, a gente violou uma hipótese do modelo, né? Então, agora vamos fazer a conta mais rigorosa. Essa equação daqui, que foi a equação que a gente estabeleceu, pode ser escrita em termos da densidade de corrente. Como a gente viu nos slides anteriores, a densidade de corrente tem essa expressão que está mostrada aqui no slide. E aí eu peço para vocês fazerem essa conta, vocês vão ver que em termos da densidade de corrente, o modelo de Drude tem essa equação daqui. Agora, se você chegar nessa equação e tomar o divergente do lado esquerdo e do lado direito, o que vai acontecer? O divergente da corrente, a gente conhece pela equação da continuidade, vai ser menos d1 ρ d1 t. E o divergente do campo elétrico, lei de Gauss, ρ sobre ε0. Então a gente de novo chega numa equação só para o ρ, que a gente consegue resolver. Só que agora olha a diferença, como a gente manteve esse termo aqui em cima, a gente segurou esse termo daqui. Então, a gente percebe que, na realidade, essa dinâmica é uma dinâmica oscilatória. Essa equação que a gente obteve é uma equação de um oscilador harmônico amortecido. Tá? Então, a carga elétrica não vai a zero exponencialmente. Ela vai a zero de acordo com um movimento harmônico amortecido. Tá? E a gente vê nesse termo daqui, que é o termo que vocês podem olhar, lembrando da física básica mesmo, né? Isso aqui corresponde ao quadrado da frequência de oscilação, que é chamada frequência de plasma do material. Então, nota que a frequência de plasma está em termos só de grandezas que a gente consegue calcular. Está aqui em termos da densidade de elétrons livres, da carga do elétron, da permissividade elétrica do vácuo e da massa dos elétrons. Então, o valor típico, né, cada metal tem a sua frequência de plasma, mas o valor típico é da ordem de 10 a 16 Hz. Então, você vê que o que ocorre quando você tem uma situação fora do equilíbrio é que a sua densidade de carga vai oscilar e vai ser amortecida nesse processo. Nota que essa é uma oscilação subcrítica, isso significa que você tem várias oscilações antes de efetivamente parar. Você pode ver isso porque a frequência natural aqui de oscilação, esse 10 a 16 Hz, é maior do que 1 sobre tal, é bem maior do que 1 sobre tal, né? Então a gente está no regime subcrítico. E isso é uma coisa bem geral sobre metais. Então a gente resolveu aqui um exemplo particular. A gente pode agora fazer um outro problema. Imagina que você, num certo instante, ligue um campo elétrico numa amostra. Esse campo elétrico, no regime estacionário, vai dar a lei de Ohm. Mas, numa escala de tempo da ordem de 10 a menos 14 segundos, você tem uma oscilação. São essas oscilações de plasma do metal. Tá? E isso é uma coisa bem geral, realmente. É uma grandeza, é uma característica muito importante dos metais, essa chamada frequência de plasma. Tudo que a gente fez aqui é no regime de campo. A gente supôs o campo elétrico uniforme. Se vocês fizerem o cálculo para o campo elétrico oscilante, vocês vão ver que se o campo elétrico oscilar com uma frequência muito maior do que 10 a 16 Hz, o metal fica transparente. Eu peço para vocês fazerem esse cálculo, fica como desafio dessa aula. Isso acontece porque essa frequência de plasma é uma frequência, te dá a escala de tempo da resposta dos elétrons no metal. Então, se você aplica um campo elétrico que tem uma frequência muito maior do que 10 a 16 Hz, os elétrons não conseguem acompanhar. E eles, na média, e o que acontece então é que o campo passa como se não tivesse metal nenhum. O metal fica transparente. Tá? Você vê que é uma frequência aqui, em geral, para os metais, bem acima do visível. A gente espera isso, né? Porque na frequência visível a gente vê que os metais não são transparentes. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu peço para vocês reobterem essa frequência de plasma a partir de um modelo simples de física básica. A gente vai discutir isso na aula melhor, mas tentem fazer um modelinho de física básica para ver aparecer essa frequência de plasma. Então, o que essa frequência de plasma significa é o seguinte: você liga um campo elétrico DC no metal, e esse campo elétrico DC dá origem a oscilações. Ele não dá origem a uma corrente DC, ele dá origem a oscilações. Só que essas oscilações são amortecidas numa escala de tempo muito curta, por isso que cotidianamente a gente não percebe isso. Tá? Então, isso encerra a segunda parte dessa aula. Na terceira parte, a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca o campo magnético no metal.